Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco a partir deste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, personalidades da cidade e da região, passando aqui pela nossa bancada para debater, discutir, aprofundar os assuntos importantes, os temas da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que você confere também de segunda a sexta a reprise aqui no Ponto de Vista, às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Saúde em pauta mais uma vez, né? Discussão dos números, dos repasses que são feitos pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Estado, pelo Ministério da Saúde ao Governo do Estado, que vem aqui para Santos, para todas as cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Há um estudo que não é novo, né? Já antigo, por parte da R. Amaral, do Rodolfo Amaral e também da Verônica Mendrona, que está com a gente aqui nesta edição, vai participar conosco também, a respeito de uma defasagem histórica que existiria do repasse feito pelo Estado, aqui a saúde da região metropolitana, e é rebatido sempre pela Secretaria de Estado da Saúde, pela DIR, enfim. O objetivo aqui do programa, evidentemente, é discutir essa situação e como é que a gente pode, que caminho se pode tomar, que caminho se está tomando aí para melhorar, para minimizar os problemas, as dificuldades na área da saúde aqui em Santos, em toda a região metropolitana. Paula Covas, que é a diretora regional de saúde, aqui no ponto, participa desta edição do Ponto de Vista, mais uma vez, para trazer, claro, o olhar do Estado, a palavra aí da Secretaria de Estado e os números que o Estado tem em relação à saúde aqui na nossa região. Prazer recebê-la, tudo bem, Paulo? Oi, prazer, Edgar, novamente aqui, né, no seu programa para debater a saúde da região. Muito obrigada pelo convite, obrigada aí pela companhia dos meus colegas de bancada também. Estamos aqui à disposição para os esclarecimentos necessários. Obrigado, a gente agradece a Paula Covas por estar conosco. Verônica Mendrona, como eu disse há pouco, né, está com a gente aqui. Verônica, atuando jornalista, atua na R. Amaral e, claro, especializada também em administração, gestão pública, números, não é, da administração pública do Estado, da União e dos municípios também. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Boturão? Prazer estar aqui, falar sobre saúde. Prazer estar com a Paula, com você, com o Iberê e com o Marco também. Boa tarde ao telespectador e boa noite para quem vai assistir a reprise às 20 horas. Muito bom. Iberê Cirda, professor Iberê, professor de marketing político, está mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, Iberê? Tudo é um prazer sempre estar na companhia de vocês. E o nosso Marco Santana, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões e à sua participação, que está atento aí a um assunto que, evidentemente, aflige a todos nós, né, Santana? Tudo bem por aí, não? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo, do Ponto de Vista. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Bom, o Jornal da Hora circulou por toda a cidade, por toda a região metropolitana, nesse final de semana, não é? E a manchete é essa que você vê aqui, ainda circula nesta segunda-feira aqui por toda a região, está aqui centralizada. Que deselegante, hein? E aí falando sobre as redes sociais, sobre o WhatsApp, os diálogos, as conversas, as brigas, enfim, a ideia é mais ou menos essa, né, Santana? Isso. Já que estamos falando de um programa sobre saúde, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dosagem. E justamente também o uso das novas tecnologias, principalmente o WhatsApp, na troca de mensagens, pode muito bem ser uma excelente ferramenta para comunicação entre as pessoas da própria família, no trabalho, entre os amigos, mas também, né, sempre tem um porém, como disse Plínio Marcos, né, sempre tem um porém. Se usada de modo em excesso, de modo inadequado, pode trazer muitos aborrecimentos. Então, essa matéria tem justamente esse caráter de orientar as pessoas a saber quais são os limites e como agir no caso de alguma pessoa do seu círculo de amizade, ultrapassar o sinal vermelho aí e cometer uma deselegância virtual. Muito bem. Bom, já dissemos a pauta do Jornal da Orla e eu queria então lembrar que nós tivemos um evento grande, né? Sobre a saúde regional, uma discussão, um debate muito aprofundado lá em Praia Grande. O Rodolfo Amaral, acho que a Verônica também, eu estive lá presente para acompanhar, apresentaram aí os números do levantamento da R. Amaral, que não são novos, né? O Rodolfo faz isso há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos que ele faz essa crítica contundente ao Estado. 4% da população do Estado de São Paulo, 4% da arrecadação, enfim, e nós deveríamos receber aqui nas cidades da região 4%
do orçamento da saúde no Estado e nós recebemos 1,5%, 1,7%, qualquer coisa por aí, né? Eu queria ouvir da Verônica primeiro, né? Alguma coisa nessa linha, se é isso mesmo que eu estou falando, e depois a Paula apresentando aí os números, a gente vai debatendo e comentando aí, porque, claro, a situação da saúde é ruim, não é? Na região metropolitana como um todo mundo sabe, a saúde municipal, estadual, enfim, e até a privada, como eu levantei aqui o tema com relação ao atendimento confuso, né, da Unimed, aqui na madrugada de domingo para segunda-feira, no pronto atendimento na Conselheiro Nebias, enfim, né? Uma espera enorme, enfim, tinham 2 médicos, depois era um médico só, era um clínico só, a outra era uma médica pediatra, enfim, a coisa não está fácil em todos os aspectos. Verônica, pois não? Basicamente basicamente linha, isso. Né? Na verdade, assim, isso já é uma luta que a gente tem há muito tempo, uma discussão que a gente já trava aí há muito tempo. O Rodolfo deixou bem claro naquele evento de Praia Grande, que nós somos 4% de tudo, a Baixada Santista, do eleitorado, da economia, enfim. E na hora de a gente receber o dinheiro, a gente fica só com 1,5%, da gente receber o dinheiro do Estado. E não é só na saúde, é na mobilidade, é na educação, é na segurança e por aí afora. Eu quero falar para o telespectador, aquele evento de Praia Grande foi muito importante, muito bacana. Tudo nasceu, na verdade, de uma tabelinha que a gente colocou no estudo que a gente fez para o Hospital Santo Amaro, falando que o Santo Amaro também, o Hospital Santo Amaro está refazendo a contratualização com a Prefeitura de Guarujá. E nessa tabela mostrava como nós somos deficitários no teto MAC, de média e alta complexidade. E aquela tabela foi para esse trabalho, foi apresentado na Câmara dos Vereadores, naquela oportunidade. E depois, num programa aqui, no Ponto de Vista, com o prefeito Mourão, em abril, não sei se vocês lembram, vocês estavam aqui, não sei se lembram, a gente falou exatamente dessa questão, dessa questão, não se lembram, porque dessa questão da nossa região, que o teto de média e alta complexidade, na verdade, a média estadual é 189, do Brasil é 181 e a Baixada fica com 136. Foi aquilo que a gente falou e que até a Paula apresentou a tabela, essa tabela ela foi para o Jornal Tribuna, você apresentou também essa tabela no evento de Praia Grande. Então, falando que a nossa região tem esse déficit no teto de média e alta complexidade. E aí, então, houve aquele evento em Praia Grande, porque sempre ficava aquela briga, né, dos prefeitos, o Paulo Alexandre falando que interna todo mundo em Santos, etc, etc. E isso não é bem verdade, porque, na verdade, Santos, ele tem 238 a média de Santos, porque, embora a nossa região seja 136, umas cidades têm a mais, outras cidades têm a menos. Então, você tem uma média de 136, né? E com relação a esse tema, a esse ponto que a Verônica coloca, alta e média complexidade, há um diferencial. Quais são os números, então, para a gente entender? Não, então, assim, a média, não, na verdade, sim, a média que a gente tem na Baixada é 136, a média da Baixada. A nacional é 181 e a do Estado é 189, ou seja... Em valores? Em valores. Ou seja, nós estamos muito abaixo, quer dizer, a gente tem um déficit, só o ano passado foi de 95 milhões. Então, é isso que a região precisava, uma das coisas que a região precisava arrumar. Era essa questão, para a gente, não era dar mais, é para a gente se igualar as médias que a gente tem no Estado aí e nacional. Então, tudo isso resultou naquele evento... Passar para a Paula? Só para terminar, resultou naquele evento de Praia Grande, que aí os deputados foram em Brasília, hoje faz 12 dias que eles foram em Brasília, o ministro... Deputados, prefeitos, foram aqueles 120 milhões de reais que o ministro falou que vai dar, 10 milhões ao mês, e falou para os prefeitos, agora vocês se virem para fazer essa conta e dividir entre vocês. Então, minha pergunta para a Paula você já foi procurada, a DRS foi procurada, já. Qual o critério de divisão, como isso vai ser dividido para cada município? Então, eu queria saber, antes da Paula responder, ela já responde a Verônica, e responde também o seguinte, você concorda com essa defasagem que existe realmente, para a gente começar do começo a situação? Isso. Eu gostaria de esclarecer que o teto conhecido como teto MAC, de média e alta complexidade, ele é um teto ambulatorial e hospitalar. Né? Então, envolve toda a produção ambulatorial e hospitalar da região. Né? Existe uma defasagem quando a gente pega a produção de alguns municípios, eles fizeram mais do que tem de teto hoje. E nós, assim que as novas secretarias, né, os novos secretários assumiram, o DRS4 fez um estudo junto com os municípios e já solicitamos ao Ministério da Saúde a recomposição do teto. Não é nem aumento, é uma recomposição daquilo que eles fizeram
e não receberam. Com relação ao aumento de teto, veja, o Ministério da Saúde só aumenta o teto na hora que eu mostro que eu tenho um serviço novo ou eu vou ampliar a minha produção. E isso varia de região para região. Uma região que tenha mais serviços e que produza mais, ela vai ganhar mais do que uma região que não produza e não tenha tanto serviço. A diferença dos municípios tem a ver também com a complexidade dos serviços que você tem naquele município. Agora, será que o que nós estamos gastando bem? Essa é uma pergunta, né? Porque eu posso estar produzindo coisas na região, mas que não necessariamente atenda à necessidade da região. E aí eu concordo com Verônica, e os prefeitos, enfim, e os secretários, que nós vamos ter que aumentar este teto. Por quê? Porque temos uma defasagem, né, em algumas áreas que nós vamos precisar incrementar a assistência na região. Então, isso realmente se faz necessário. Esse estudo que foi apresentado, né, esse diagnóstico que foi apresentado na reunião do dia 29 de junho, né, na reunião do Condesb, né, mostra isso, que temos fragilidades, né, principalmente na rede de cardiovascular. Nós já apontamos para o Ministério da Saúde que a oncologia, nós temos um déficit de mais de 25 milhões, né? Para que a gente atenda a necessidade da região da Baixada Santista, precisa de incremento financeiro nessa área, na área de cardio, na área, né, da rede cegonha. Então, a gente tem aí alguns estrangulamentos importantes e que nós vamos precisar desse recurso, que será muito bem-vindo se conseguirmos que, de fato, esse recurso chegue na nossa região, né, que foi anunciado agora pelo ministro, né, Barros, de 120 milhões ano. Isso acontece nessa mesma proporção na Grande São Paulo, na Grande Ribeirão, na Grande Campinas, nessas outras regiões importantes do estado, ou não? Temos, porque assim, a tabela... Esses estrangulamentos, esses déficits de... Temos, em todas as regiões, não é uma exclusividade só da nossa região, porém a nossa região precisa avançar mais, né? Por quê? Porque a gente vai ter que ter um trabalho de monitoramento e avaliação sistemáticos, né? Esses tetos, quer dizer, os municípios deixaram de ganhar a recomposição porque não fizeram um monitoramento e avaliação sistemáticos, porque poderiam ter pedido essa recomposição há mais tempo. Então, eu acho que isso nós vamos ter que melhorar muito, né, o monitoramento e avaliação dos recursos e da produção. Né? Quer dizer, aquilo que o serviço é habilitado, ele está fazendo como deveria, né? Ou, quer dizer, o que a gente percebe, eu estava conversando com Verônica antes aqui do programa, que a gente tem, de fato, uma produção hoje igual a 2008, se a gente pode dizer assim. Ou seja, a população aumentou e nós não aumentamos a produção, muito pelo contrário, né? Fechamos alguns leitos SUS, e isso impacta negativamente na organização do sistema da região, né? Então, nós precisamos abrir esses leitos, otimizar a nossa rede hospitalar, né, para que, de fato, a gente possa dar conta da necessidade de saúde da nossa população. Esse Berei, o Marcos, tem alguma coisa a colocar aí sobre esse princípio aqui, não? Eu queria primeiro parabenizar o programa. Não sei se me permite até dar os parabéns. Muito satisfeito, é uma honra de você. Porque de todos os que eu tenho visto aí, saúde é aqui no ponto de vista. Olha que coisa curiosa. Não vejo mais nenhum programa, a nível nacional, internacional, seja o que for, estarem discutindo saúde. Este é um tema, eu brinco com a Paula, né? Ela me permite, até pela amizade que tenho, é um Dom Quixote, nós estamos brigando aqui e, de repente, o que você escuta falar é corrupção, Lava-Jato, é o PCC, não sei mais o quê, entendeu? E saúde que é bom. Agora, de toda essa observação, eu continuo no meu ponto de vista. Eu acho que nós pecamos na metropolização. Esse é o grande processo. E quando nós empurramos com a barriga o processo de metropolização, e não ela de fato, nós ficamos à mercê de análises individuais de cada um dos municípios. Isto passa pelo processo político. Para quem tem 3 deputados estaduais, que
entendeu? Estão lá brigando. Ora, se nós pensarmos, e o Mourão, quando assumiu a presidência do CONDESB, a primeira coisa que fez foi falar desta visão de saúde metropolitana. Nesse programa que a Verônica lembrou, da presença do Mourão aqui, ele deixou bem claro Sem dúvida. que gostaria de focar, né, na questão da saúde e criar uma prioridade máxima, né? Inclusive a gente questionou outros temas, então ele disse, olha, tudo isso evidentemente que são temas importantes, mas ou você cria uma prioridade... É isso aí. Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. Eu lembro que ele colocou isso aqui. Então, essa prioridade tem que ser metropolitana. Então, é difícil, eu fico um pouco assustado. A capilaridade de todas essas verbas da saúde é para oncologia, é para pediatria, é para não sei o quê, para não sei o que lá. Fica uma discussão de números, olha, caiu ali, subiu aqui, de alta, de baixa, de média complexidade. Eu pergunto assim, sou leigo no assunto e digo assim, e a saúde? Ela como um todo evoluiu ou nós ficamos discutindo aqui vírgulas em tal segmento, vírgulas e porcentagens pequenas em tal especialidade? E a saúde? Então, essa visão que hoje o presidente do CONDESB está tentando levar à região metropolitana, ou nós definitivamente sentamos e analisamos a região como uma metrópole, e aí vamos reivindicar com muito mais força, com muito mais sucesso nos dados que a R. Amaral apresenta, que a Paula tem melhor do que ninguém na regional. Quer dizer, se nós não olharmos ela metropolitanamente, nós não vamos evoluir em absolutamente nada. Não vamos ficar numa discussão porque Santos atende não sei quem, porque Praia Grande tem alta complexidade, porque o outro não tem, e a saúde nós ficamos olhando aqui. Então, eu fico assim um pouco preocupado que nós discutimos muito número, mas eu faço um convite, vamos aí aos hospitais, vamos ver se melhorou alguma coisa com tudo que a gente está discutindo. Então nós precisamos definitivamente, primeiro, ter um pouquinho mais de peso político. Existe essa defasagem, não é de hoje não, isso sempre foi apresentado, que eu me lembro até porque quando dirigi a agência metropolitana, já discutimos isso, mas eu não tenho peso político, eu vou lá com 3 deputados. Qualquer outra, a Grande Campinas, a Grande qualquer coisa, vai lá com miseravelmente 10 a 15 deputados sentar com o governador ou com o secretário. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, eu posso ter boa vontade, mas não tenho peso. Diga, Santana. Queria fazer 2 reparos na fala do professor Iberê. Desculpa. Primeiro é o seguinte, professor, que a gente não discute, infelizmente, não discute saúde, a gente discute doença. Doença, exatamente. Porque Desculpa. poucas vezes a gente consegue falar, abordar, sensibilizar as autoridades, a nível municipal, estadual ou federal, da importância da saúde preventiva, de ações para evitar que as pessoas fiquem doentes, para mudar hábitos alimentares, hábitos de comportamento em relação ao tabagismo, ao consumo exagerado de álcool, o incentivo à prática de atividade esportiva e por aí vai. O outro reparo, professor, na verdade não é bem um reparo, é uma complementação. O senhor está cobrando muito da ação dos nossos representantes, nossos deputados, nossos prefeitos, mas também é o seguinte, eu acho que falta também uma sensibilidade do governo do Estado, porque ele nem tem a desculpa de que herdou uma herança maldita de governos anteriores. O PSDB é governo há décadas, né? Pelo menos 20 anos. Isso aí. Por mais que o corpo técnico da Secretaria de Saúde tente sensibilizar, parece que os não só esse, todos os governadores que passaram por aí, fingiram que não eram com eles, que vamos ver, depois a gente vê isso, né? Então, eu até gostaria de saber da Paula Covas, quando chega esse tipo de situação, a defasagem com relação ao número nem a produção, acho que atendimentos, está defasado desde 2008, quase uma década. Quando o corpo técnico da Secretaria de Saúde chega ao governo do Estado, que tipo de resposta eles têm? O que o governador fala? O que o secretário fala? Vamos ver, depois a gente vê, se fizer sol, a gente melhora. Como é que eles fazem? Não. Existe muita seriedade com o trato do que é público, principalmente com a saúde, né? Eu queria fazer, antes de responder a você, 2 considerações do Iberê que eu acho que assim merece. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, de fato, de uma união político e técnico muito grande, né? Eu acho que essas 2 forças juntas, eu acho que a região está ganhando em muito, né? E acredito que a gente possa avançar na melhoria da saúde aqui da região.
Quero também lembrar, assim, que além do financiamento, eu vejo como desafios na saúde, né, a questão da gestão, a questão da judicialização e a questão do financiamento. Eu estava, antes de vir aqui para o programa, eu estava olhando, a nossa conta só do DRS4 hoje, eu gasto por ano mais de 30 milhões em judicialização, né? Isso é muito dinheiro. Quero colocar que o governo do estado, o doutor Davi Uip, nosso secretário de Estado da Saúde, ele veio para a nossa região mais ou menos em 2000 e há uns 5, 6 anos atrás. 2011. 2011, né? Isso. Que ele foi coordenar uma agência de saúde aqui da região. E quero dizer que ali foi o pontapé inicial de um processo de mudança e de investimento na região. Dr. Davi conhece muito bem quais são os nossos problemas e, a partir dali, ele fez um planejamento de investimento na região, né? Hoje a gente está tendo aí, devemos colocar em funcionamento agora no segundo semestre o novo Hospital Regional de Itanhaém, né? Passamos de 94 leitos para quase 200 leitos, né? Para aquele litoral sul. O Estado vem investindo, né, na ampliação e reforma do Hospital de Bertioga, na outro extremo do litoral norte. Vem investindo também na construção do novo Hospital de Peruíbe. Investe aqui na região, né, além disto, coloca dinheiro de custeio na Santa Casa de Santos, no Hospital Santa Amaro, na Santa Casa mais de 2 milhões mês. No Santa Amaro também mais de 1 milhão, quase 2 milhões mês. Coloca também recurso no Hospital Irmã Dulce de custeio, né, de leitos, também nesse valor. Tem o Hospital Guilherme Álvaro, tem 2 AMEs na região, custeados, para exames e consultas, custeados somente pelo Estado. Vai para o 3º AME agora, deve inaugurar no começo do ano de 2018, o AME Mais de São Vicente. Tem um serviço de saúde mental, que é o PAI, que funciona dentro do Hospital Guilherme Álvaro. Custeia o Hospital Guilherme Álvaro, que é o nosso hospital público da região. Tem o Hospital Emílio Ribas, de infectologia no Guarujá, custeado pelo Estado, além do Luci Montoro, que é de reabilitação física. Então, o Estado vem complementando suas ações aqui na região, né, com investimentos e com custeio. Então, o Estado está atento à nossa necessidade. Agora, as mudanças vão ocorrendo e a gente vai precisar acompanhar e talvez novos investimentos se forem necessários. Vamos fazer o nosso intervalo? Voltamos na sequência aqui para continuar esse debate importante, não é? Em relação à saúde aqui da cidade, né? Da Baixada, enfim, da nossa região metropolitana. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Guarda-roupa, seja de homem ou de mulher, tem que ser sem tranqueira. O que significa sem tranqueira? Como é que a gente consegue um guarda-roupa sem tranqueira só com peças novas? Sabe como? Quando você compra uma peça, você tira outra equivalente àquela. Ah, mas eu não vou tirar porque está tão boa aquela peça. Pois é, então por que comprou uma nova equivalente? Então, se você vai comprar uma roupa, pense nisso antes de comprar. Pensa, qual é que eu vou tirar equivalente lá no meu guarda-roupa? Com isso, você vai ter sempre peças razoavelmente novas, em bom estado e não vai acumular aquela tranqueira que fica na frente, acabando com as suas peças boas que estão lá no fundo, enfurnadas e que você nem lembra mais que tem. Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Programa O Guru, com Robério Jogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Todos os sábados, 8 da noite, na Santa Cecília TV.
a maior programação regional da sua TV. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, segundo bloco, com a diretora regional de saúde, a Paula Covas com a gente aqui, a Verônica Mendrona também, Iberê, e o Marcos Santana, para acompanhar aí o que se passa pelas redes sociais. Quer fazer uma pergunta, Iberê? Eu quero só fazer uma observação aqui, até para reforçar o meu ponto de vista. Eu estava na direção da agência metropolitana quando o secretário da VIUIP esteve aqui. E o que me deixou um pouco triste foi que não foi usada a agência metropolitana como ponto de partida. Ele abriu uma coordenadoria de saúde separada para discutir saúde e tal, e nós ficamos à mercê do processo. Este é um dos problemas mais sérios que nós temos. Ou definitivamente nós viramos uma região metropolitana com respeito, ou então não adianta, o secretário vem aqui e na sala ao lado ele monta uma coordenação. A Paula participou muito de Câmara Temática de Saúde dentro da agência metropolitana, onde se discutia tudo isso. Mas aí vem o secretário e abre uma coordenadoria paralela, vai lá tudo que vai fazer na região e nós ficamos sabendo por um relatório que depois foi recebido na agência. Isso é que eu acho que comete esse erro em região metropolitana. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, a Verônica lembrou no primeiro bloco, não é, o questionamento do excesso de atendimentos, não é, que acontece aqui na cidade de Santos, né? Santos acaba centralizando aí todo tipo de atendimento da região metropolitana e acaba causando aí um número enorme de pessoas que ficam na fila, ficam esperando, enfim. Eu passo em frente à UPA pelo menos 2 a 3 vezes por semana, toda a semana, até mais, 3, 4 vezes por semana. De manhã, ou à tarde, ou à noite, de madrugada não sei porque nunca tive oportunidade, né? Espero não precisar jamais, né? Mas a UPA está sempre lotada, gente sentada nas escadarias, um movimento enorme lá por dentro, enfim. Queria que a Verônica colocasse aí essa situação, para depois a Paula explicar, né? Há uma sobrecarga, não há uma sobrecarga, um exagero por parte de reclamação do secretário de Saúde de Santos e automaticamente do prefeito. Tudo bem, a cidade recebe para atender os munícipes, o SUS é para isso, é universal, enfim. Mas a UPA não foi projetada para isso. A UPA foi projetada para 600, 700 atendimentos, e atende 1.000, 1.100, 1.200, e fica uma fila enorme, gente sentada na escadaria, gente sentada esperando, e a coisa não anda e tal. Bom, tentar discutir um pouco esse tema, né, para ver se a gente avança um pouquinho nisso. Eu só queria falar 2 coisas. A Paula citou Itanhaém. Itanhaém assinou um contrato agora em julho, um contrato aí por 5 anos com uma UES de 290 milhões, ou seja, 58 milhões por ano para o Hospital de Itanhaém. E o que está curioso nesse contrato é que ele está falando, não sei se a Paula pode explicar, que ele vai atender o SUS e o IANSP, que é aquele Instituto Médico do Servidor do Estado de São Paulo. Eu não sei por que houve essa distinção. Se é um hospital público, por que vai atender o pessoal do IANSP? Então, essa é uma curiosidade do contrato que eu tenho. A outra, eu quero dizer, o Iberê falou das nossas autoridades. Nós temos aqui 3 deputados estaduais, 3 deputados federais. Um dos nossos deputados, que é o Caio França, ele é filho do vice-governador. Temos o vice-governador aqui, temos 7 prefeitos do PSDB e mais 2 que apoiam também o governo do estado. E a gente sempre fica com o pires na mão. Agora, eu quero parabenizar aqui de público o Samuel Moreira, né? O Samuel Moreira é deputado federal, hoje ele é chefe da Casa Civil do Governo do Estado, e ele sozinho, o Samuel, não sei se todos sabem, mas ele é ex-prefeito de Registro, ele conseguiu só ano passado, para o Hospital de Registro, 82 milhões de reais, sendo 22 ou 24 milhões para investimento. Ou seja, Samuel, parabéns, o senhor é um deputado, hoje chefe da Casa Civil, que sozinho consegue interferir pelo seu município. Exatamente. Então, mostra o que é ser um deputado, o que é saber interferir no processo. Nós aqui com 9 prefeitos da situação, mais 3 deputados federais, não conseguem fazer o que Samuel consegue. Então, parabéns, Samuel. Espero que os deputados aqui da nossa região aprendam bastante aí com você.
Aí o hospital lá recebeu 82 milhões no ano passado. Mas chegou na conta do hospital. Chegou, tá no e da balanço Santa do Casa governo do eram Estado. 100 e não sei quantos milhões, chegou a 90. Parabéns para ele. Agora, essa questão que o Iberê falou dos números, os números são retratos exatamente daquilo que a gente vai entrar hoje na UPA, em qualquer lugar que a gente vai ver. Santos recebe mais porque tem média alta complexidade, porque tem a Santa Casa, tem a Beneficência Portuguesa que faz esse serviço. Agora, a questão da metropolização que o Iberê citou é bem importante. A nossa região aqui, os prefeitos aqui, eles têm feito sim um esforço na saúde, porque de cada 100 pessoas que são internadas aqui na nossa região, 79 elas estão sobre a gestão municipal e 21 estão sobre a gestão estadual. Então, a nossa região é a que mais interna sobre a gestão das 6 regiões metropolitanas paulistas. Gente, aqui, desculpa, é tanta informação que eu trouxe aqui que uma hora é pouco. Mas, assim, das 6 regiões metropolitanas paulistas, a nossa região é a que tem maior presença aí na gestão municipal nas internações. Então, mostra que o Estado precisa, sim, interferir mais, o Estado precisa, sim, participar mais sobre isso, porque a média do Estado nas regiões metropolitanas é de 47,5 na gestão estadual das internações, no Estado é 47,19 e no Brasil é 42,33. Nós estamos na metade disso. E outra questão que a Paula também citou no evento de Praia Grande e que a gente sempre bate também, é que a nossa região aqui, a Baixada Santista, das 6, é a que mais interna pacientes na emergência. Nós só temos aqui, de cada 100 pacientes que entram, 14 pacientes são internados no eletivo, que aí você marca para fazer a cirurgia. E 85 são para urgência e emergência, ou seja, é muito difícil, a gente tem um risco de mortalidade muito maior. A gente precisa também mudar, que é o pior panorama que a gente tem entre as 6 regiões metropolitanas da Baixada Santista. Muito bem. A gente não vai sossegar enquanto a gente não refizer essa conta aí nos próximos anos. Paula Covas, fica à vontade aí para colocar São muitas questões, né? a visão Com dela, certeza. enfim. E aproveitar para discutir também essa questão que envolve a cidade de Santos, né? Porque, eu repito, faz parte, o choro é livre, lógico, o prefeito de Santos tem que chorar, o secretário também tem que chorar, de São Vicente, Praia Grande, todos têm que reclamar Sim. e buscar o melhor para os seus municípios. Isso é evidente, né? Mas que existe uma sobrecarga aqui na cidade de Santos, eu acho que só cego aqui não vê, né? Isso é. Com relação o maior encargo nas internações é do município, porque, de fato, veja, a nossa região, 85% é de baixa e média complexidade, e isso é responsabilidade no SUS para os municípios. O Estado complementa, né, um pouco na média e na alta complexidade, então vai ser um percentual sempre diferente e menor. No entanto, veja, quando você fala que o registro, né, tem esse aporte financeiro, de fato, o Samuel, ele brigou pela região de registro, né, vem brigando também pela parte do litoral sul da nossa região. Desde Tanto 2007. é que a nossa macro, que eu falo, macro região do litoral sul, vai ser... o Hospital Regional de Registro vai ser referência para alta complexidade, então o Estado vem investindo recurso e vai atender parte da nossa região da Baixada Santista neste hospital também. Volto a dizer que, de fato, a gente precisa se fortalecer politicamente, né, para pleitear os recursos necessários, com certeza. A gente vem no estudo de descentralização da macro-região central, né? Porque o município de Santos era o município polo da região toda. Hoje a gente está pensando, né, em ter, por exemplo, Praia Grande ser o município polo da macro do litoral sul, Guarujá do litoral norte e Santos da parte central da nossa região, né? E com isso vai ter que ter todo um estudo e recolocação de recurso, né, para que, de fato, essas regiões se potencializem, as macro-regiões, principalmente das extremidades da nossa região. Hoje, o acesso aos estruturantes, principalmente Santa Casa, se dá via Santos, né? Tivemos o Hospital de Cubatão fechado, e isso impactou muito, né, na questão da urgência e emergência de Santos, e por isso o aumento do atendimento na UPA central, né? Só um parênteses. O hospital de Cubatão, ele era referência. Novembro. O Hospital de Cubatão era referência. Isto eu ouvi do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, no ano de reeleição, né, em que ele fez uma palestra na Secob, onde eu era assessor de comunicação, e o Papa expôs lá os empresários
a dificuldade e tal, o problema regional da saúde, Santos sobrecarregado e tal, já naquele tempo, perto de 2008. Com uma única exceção, o Hospital Municipal de Cubatão, que funcionava muito bem e que aliviava, de certa forma, o sistema de saúde de Santos. De repente, não quero fazer uma crítica direta aqui, mas já fazendo, né, a ex-administração de Cubatão, implodiu o sistema de saúde de Cubatão e explodiu o Hospital Municipal de Cubatão. Aí é que eu pergunto, a regional, a direção regional, o governo do estado, enfim, não teriam que ter um pulso mais firme, fazer uma intervenção? Alguma coisa não devia ter sido feita nesse... Então, o hospital fechou em novembro, final da gestão, né, da prefeita Márcia Rosa, né, e pegamos logo a mudança de gestão, né, e precisávamos esperar o posicionamento do novo prefeito, né, e da nova secretária. Houve um posicionamento, isso foi levado para a Comissão Intergestores Regional, onde, por consenso, os secretários da região, secretários municipais de saúde e os órgãos regionais e estadual deram um aval para que o município se recompusesse e apresentasse uma proposta para o hospital. Essa proposta foi apresentada, ela é monitorada em toda a reunião, com previsão de abertura de parte do hospital, pelo menos em setembro, outubro deste ano. Então, isso foi pactuado com os gestores. Então, esse atendimento que está sendo feito, né, por Santos foi de comum acordo com os gestores municipais e os órgãos regionais estadual. Então, a gente vem monitorando. Assim como a maternidade de Peruíbe, maternidade de Mongaguá, também foi discutido com esses novos gestores, sendo que o prefeito de Peruíbe, prefeito Maurício, né, assumiu o compromisso de que abriria, e já abrimos licitação já para as obras, já tem o recurso destinado, com previsão de abertura dessa maternidade agora para fevereiro de 2018. E o prefeito de Mongaguá terminando as readequações da maternidade para discussão do custeio da maternidade dele, se será custeado pelo Estado ou o HRI, o Hospital Regional de Itanhaém, assumirá o baixo risco de Mongaguá. Então, a gente vem nesse esforço, dando esse fôlego inicial para as novas gestões e monitorando todo esse processo, né, inclusive de Peruíbe, houve até a transferência de teto financeiro para o Estado, para que o Estado pudesse estar atendendo as gestantes de Peruíbe, né? Então, a gente vem nesse esforço de pactuações, né? Eu queria saber... só reforçar, me desculpe, assim, você falou da UPA, né, que tem aumentado, e aí eu entro naquilo que foi dito pelo colega, que a prevenção, né, quer dizer, a cultura da urgência e emergência na nossa região. É uma região que tem como característica, a gente tem essas duas portas muito fortes, a urgência, emergência e a atenção básica, né? A urgência e emergência porque a gente duplica a população da região, né? Então, assim, a gente tem uma oferta de serviços de urgência e emergência muito grande na região, né? E a população acaba indo mais para a urgência e emergência e investindo menos na sua prevenção, né? Na prevenção dos agravos, na atenção básica. Então, a gente precisaria reforçar muito esse atendimento na atenção básica aqui da nossa região também, por onde tudo deveria começar, né? E não pela rede da urgência e emergência e rede hospitalar. Né? A educação é base de tudo, a gente não cansa de falar isso aqui, né? Eu estive com colegas, amigos no final de semana e uma médica me disse que na rede municipal aqui da região, não estou se o município era, ela chegou a diagnosticar chulé. Chulé. A mãe leva a criança, é uma pessoa humilde, com 3 filhos do lado e tal, não sei o quê, leva a criança, quando entra na sala e tal, eu falo, qual o problema do seu filho e tal, alguma dor, meu filho está com o cheiro do pé do meu filho. Nunca tive esse cheiro do pé, que deve estar com uma doença e tal. Aí a médica olhou, examinou o menino, olhou e falou, ele tem realmente um problema sério, tem chulé. A senhora vai passar um talquinho assim, vai dar banho, só dar banho no seu filho. Não, mas todo dia e tal, não sei o quê. Todo dia tem que dar banho no menino, precisa lavar o pé do menino e tal, ensaboar e tal. Eu não estou brincando, se alguém tiver dúvida, depois aqui em off,
quiser vir aqui no estúdio da Santa Cecília, dando ponto de vista, terminado o programa, eu passo o nome da médica e a gente liga para ela vai confirmar, entendeu? Chulé, amigo, entendeu? Foi o diagnóstico do menino. Diga, diretor. Então, eu estava só... Até aquele outro negocinho que dá na cabeça também, que é aquilo graça. Caspa, essas coisas, não? Não, piolinho. Piolinho. O piolinho todo mundo leva para casa. A maior parte dos problemas odontológicos é por falta de higiene, escovação. É porque falta um pouquinho de política, né, dessa prevenção e educação, no processo educacional. Tiraram. Antigamente você tinha médicos nas escolas, hoje já não tem mais, né? Dentista. Então você, né, você perdeu um pouco isso e fica lá depois da saúde correndo atrás. Eu quero só aproveitar e agradecer a Verônica pela colocação que ela fez, né, de que 72% dos atendimentos são responsabilidade dos municípios, né? O município confronta até 79. 79%. O que vem provar que nós ainda carecemos... das internações. Então, nós ainda carecemos de metropolização. Que os municípios acabam tendo que se virar sozinhos, né? Sim, e o Estado fica assistindo esse processo. Não tem dúvida nenhuma. Bom, vamos para um rápido intervalo, né? Na volta a gente... Só uma questão uma coisa, hein? A Paula não falou sobre a intervenção, né? O Estado não pode intervir num hospital do tipo, por exemplo, do Hospital Municipal de Cubatão. Eu repito, não quero pegar no pé, nem fazer pressão, nem jogar pedra em ninguém que passou, enfim. Mas como é que um hospital é referência no governo de um prefeito? Dito por o prefeito de uma cidade de Santos, o Papa. O Papa afirmou isso em algumas reuniões, especialmente nessa que eu citei da Secop. Aí o Hospital de Cubatão é referência, atende todos os acidentes da rodovia Anchieta, da Imigrantes, enfim, né? E alivia, né, em boa parte, o problema do sistema de saúde de Santos. Aí, passados 4 anos do governo seguinte, né, da prefeita, o hospital já está uma situação dramática, confusa, ninguém se entende, a empresa responsável, a OS lá, paga, não paga, os profissionais recebem, não recebem, atende, não atende, enfim, e dali a 3 anos e meio fecha o hospital. O Estado que põe dinheiro lá, né, não teria uma forma de ir para cima do prefeito de plantão, da prefeita de plantão, do secretário, enfim, para evitar que isso acontecesse? A gestão do SUS é tripartite, é Ministério, é Estado e municípios. E todos os órgãos têm independência na sua gestão, né? E, portanto, a gente procura sempre trabalhar com consensos. No caso, veja, é um hospital municipal, né? E como hospital municipal, o Estado teve por decisão não fazer intervenção em hospitais municipais. A gente vem auxiliando a equipe do município no sentido da reabertura deste hospital. Então, dotando, enfim, de condições. O Estado hoje já tem recurso para repassar. Particularmente o município estava com problemas de toda a natureza, né, jurídicas, e que o prefeito e nova secretária vem desenrolando esse nó, né? Eu acredito que nós vamos ter um desfecho positivo agora para setembro, outubro, com relação a esse hospital. A gente vem monitorando e vem tentando organizar da melhor maneira, junto com os gestores municipais da região, o encaminhamento dos pacientes de Cubatão. Perfeito. O meu questionamento é em cima uma possível intervenção do Estado no hospital municipal, no caso do exemplo de Cubatão, no governo anterior. Né? O governo atual pegou uma bomba relógio na mão, que eu não sei como é que o Ademário vai escapar dessa. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Ana Marcela Cunha é ouro no Mundial da Hungria. Tricampeã mundial nos 25 quilômetros da maratona aquática. Ana Marcela completou a prova em 5 horas, 21 minutos e 58 segundos. Ainda conquistou bronze nos 5 e 10 quilômetros. Parabéns, Ana Marcela Cunha. É a natação Unisanta no mais alto posto da natação mundial.
Unisanta, formando gerações, construindo campeões. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só de diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na mensalidade. Cursos presenciais e à distância, com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, eu vou direto para o Marcos Santana, tem duas participações aí com questionamentos, comentários, é isso? Isso, registrar a participação do Uriel Vilas Boas, ele diz por que as entidades médicas não promovem um movimento amplo a nível nacional, convidando outras entidades de outras áreas, inclusive a classe estudantil, para a implementação de medidas necessárias na saúde. E a Ana Carolina... Não sei se a Paula entendeu o questionamento, entendeu? Do Uriel. Entendeu? Chamar Tá. Para um debate mais ampliado. Isso. E a Ana Carolina parabeniza a Verônica Mendrona pela coragem e sinceridade. Quando os nossos representantes querem, fazem acontecer. A comparação com a cidade de registro é o que deveria ser feito. É muito blá 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 para um assunto tão sério. Não, mas espera um pouquinho. Obrigada, A Santa Casa de Misericórdia, ela não se transformou em 6 meses num hospital modelo, que paga todo mundo, que não deve mais nada a ninguém, enfim, que os prestadores de serviços estão recebendo, os médicos recebem, enfermeiros recebem, a área de saúde, serviços recebe, segurança recebe, fornecedores estão recebendo, enfim, não deve mais nada a ninguém, enfim, e ainda por cima os serviços são mantidos, porque não são mantidos, né? Na oftalmologia cortaram 200 e tantos atendimentos por mês, mas era uma reengenharia que estava sendo feita. Então, é só seguir o exemplo da Santa Casa. Você entendeu? Você não pensou nisso ainda? Você está rindo? Você está dando risada? Está tudo saneado na Santa Casa? Não estou tudo sabendo disso. saneado. É a informação que vem lá da direção do hospital, do superintendente. Né? Será que a Santa Casa é de fato um hospital regional ou ela é um hospital municipal? A Santa Casa é o maior hospital do estado paulista. Gostaríamos muito que fosse um hospital regional, né, e que realmente abrisse as portas para o SUS, né, de fato, porque ela é filantrópica, né, ela recebe pela filantropia. Mas não está atendendo o SUS? Né? Cortaram o SUS? Atende SUS, mas o que está no contrato, o que está contratualizado com o município de Santos. O município de Santos faz um contrato, fecha um pacote com a Santa Casa. Só que aquela história dos 60%, que o hospital filantrópico tem essa imunidade dos 60%, isso acabou. Em fevereiro, o Supremo decidiu que os hospitais têm imunidade independente de atender os 60% ou não. Então, hoje, os hospitais filantrópicos têm uma liberdade contratual muito melhor até na questão de preço, porque eles vêm sim, o hospital filantrópico, pagando o preço de atender SUS e de eles irem à falência por atender o SUS, porque o SUS todo mundo sabe que remunera no mínimo 60% Não, pera um pouquinho. do valor. Só para a gente, vamos entender, o SUS, o Hospital Filantrópico não tem mais obrigatoriedade, não é isso? De atender os 60% não. 60% de atender, não fazer tem 60% de atendimento. Isso é uma decisão de Mas ele fevereiro. tem um mínimo que ele tem que cumprir. Não precisa mais. Ah, não pode abrir Não, mão. ele tem a imunidade tributária independente de atender 60% ou não. Tá certo. É porque os filantrópicos estavam todos quebrando, né? Isso também é verdade, né? Não é só o caso da Sim, Santa Casa. o valor da tabela SUS hoje precisaria ser reajustada pelo Ministério da Saúde, né? De pães. E que não foi reajustada. Então, essa é uma reivindicação que se faz necessária. É lógico que a conta precisa fechar. O físico e financeiro, ele precisa fechar, né? Quer dizer, o que eu tenho de capacidade para fazer com o recurso que eu tenho, né? E hoje, essa equação, ela é ruim, porque segundo falam, né, o que se tem de recurso dá para se fazer muito pouco, não dá para fazer, que foi aquilo que nós colocamos no início do nosso debate hoje aqui. Nós vamos precisar de mais recurso para atender a nossa necessidade. A Santa Casa é um excelente hospital da nossa região, é um hospital que tem equipe muito boa, mas nós precisamos otimizá-la. Ela tem hoje leitos fechados, né, para a nossa região.
Então, assim, acho que nós precisamos ampliar esse atendimento e o acesso. E aí o acesso precisa ser regulado, né? Essa cogestão da regulação regional com a regulação municipal é outro aspecto que nós vamos ter que discutir, né? E acertar melhor essa regulação, porque o acesso se dá por onde? Pela UPA. A população não é boba, ela já percebeu qual é o acesso que ela tem na Santa Casa. Ou ela entra pela UPA Central de Santos ou ela não entra na Santa Casa. Então, isso precisa ser revisto, porque daí sobrecarrega o atendimento da UPA Central, né? Mas por quê? Porque a gente não consegue, a pessoa que está lá em Itanhaém não consegue, pela regulação CROSS, como o pessoal fala, né? Que é o sistema regional, a gente pouco consegue de acesso na Santa Casa, que é a nossa referência. Então, só entender maior. A Santa Casa não está atendendo SUS? Não, atende SUS, mas é como você disse, vem remodelando e vem enxugando o número de atendimentos para o SUS, né? De acordo com o físico e financeiro, de acordo com o físico e financeiro. Só que a gente vai precisar agora, com esse movimento da região, né? Talvez ter mais transparência naquilo que é contratualizado com os hospitais. Não é só Santos com a Santa Casa, também Guarujá, enfim. E outros a gente vai precisar entender melhor para garantir o acesso. A Paula não consiga responder, não sei, o Iberê, que foi da AGENFRA, secretário, ou algum iluminado, né, aqui na região possa responder. O estacionamento pertence da Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Pelo menos deveria continuar a ser da Misericórdia, né? A quem pertence o estacionamento? Por que o dinheiro do estacionamento da Santa Casa da Misericórdia não é revertido ao hospital? Eu queria que alguém me respondesse isso. Em nome de quem está hoje o contrato do estacionamento do hospital, polêmico estacionamento do Hospital da Santa Casa? E olha que há dinheiro ali, hein? É uma barbaridade o que entra e sai de gente ali, que se estaciona de gente o dia inteiro, vira madrugada, estacionamento lotado. Eu queria que algum iluminado me respondesse o segredo de comunicação, era o Sérgio Corrêa, não é mais, né? Enfim, os iluminados que estão lá, não é? E que transformaram água em vinho, foi isso? Água em vinho, né? E multiplicaram os pães, não foi? Que o nosso Jesus Cristo conseguiu multiplicar. Diga, Santana. Queria fazer uma pergunta. Edgar, você lembrou muito bem no começo do programa que existe uma defasagem muito grande entre o valor de recursos que o Estado repassa para a região e a população. E eu li em algum lugar que uma das explicações seria que uma parte dos atendimentos de moradores da região é feita em São Paulo. Os pacientes são deslocados daqui para São Paulo. Então eu queria saber da Paula, que tipo de atendimento é feito em São Paulo que não é feito aqui e quantas pessoas nessa situação que precisam subir a serra para receber atendimento? Olha, a gente apresentou até na reunião do Condesb, né, principalmente os munícipes do litoral sul da nossa região estão sendo atendidos em São Paulo. E aí, na necessidade de cardiovascular, eles não estão tendo acesso ao que nós temos hoje disponibilizado na área central da região. E aí acabam buscando outros serviços fora, né? Não é uma coisa regulada, a gente levantou esses dados pela produção de outros locais, mas principalmente são os municípios do litoral sul, né? Na cardiovascular, na vascular, enfim. Eu estou com esse número aqui, até é importante falar, porque é um outro mito que tem. O Hospital das Clínicas atende todo mundo, não é bem por aí. Em 2016, 60% das pessoas atendidas no Hospital das Clínicas, são da capital, São Paulo. 88% da região metropolitana de São Paulo. Na Baixada Santista foram atendidos 1,58% dos habitantes da Baixada Santista atendidos no Hospital das Clínicas, ou seja, 754 pacientes apenas. Tá? Então não é tudo. Então a maioria que consegue ser atendida é quem está perto do Hospital das Clínicas. Mesma coisa a HGA, que a maioria que é atendido na HGA é o pessoal de Santos e São Vicente, que está mais próximo do hospital. Isso é um fato. Agora, quero dizer também, essa questão dos filantrópicos, que a gente fala que eles vêm mal das pernas há muito tempo com essa sobrecarga,
uma internação de todo o dinheiro público, subvenções, emendas de deputados, etc., colocado nos hospitais filantrópicos, o custo por internação foi de 5.500. E dos hospitais controlados, dos hospitais que estão do estado que estão sob gestão de OS, o custo de internação foi 8.700, ou seja, R$3.200 a mais. Aí o Davi Wipe vem aqui, que ele veio aqui há muito tempo atrás, falando que os hospitais aqui, dando a entender que a gestão não era bem feita, mas se pagasse o mesmo preço que ele paga para a UES, a gestão sim poderia ser melhorada. Então, essas coisas a gente precisa realmente discutir. O secretário entende a posição da Paula, mas assim, insisto, o Davi Wipe, os prefeitos não precisam ir lá falar com ele tem que descer a serra e explicar todas essas contas. E eu quero lembrar ao telespectador, todos os estudos que a gente tem feito, eu trouxe muita coisa aqui, gente, não dá para falar, mas tem muito mais coisas que a gente vem fazendo. A gente passou para o WhatsApp dos deputados estaduais e federais que a gente tem e de alguns prefeitos. Não tem o WhatsApp de todos os prefeitos, uma pena, mas de todos que eu encontro eu pego para passar. Então, ninguém pode alegar desconhecimento dos fatos. Então, vocês saibam, podem cobrar quem vocês encontrarem na rua e a gente não recebe um retorno. Por quê? Porque ninguém quer se comprometer, essa é a verdade. Então, espero que as pessoas, que as autoridades se comprometam de fato e interfiram de fato, porque a gente não vai dar trégua enquanto o assunto for saúde pública. A gente vai, como diz a Cristiana Lobo, até o fim do filme. E aí vocês podem esperar isso da gente. Esse compromisso a gente vai levar, porque a nossa região precisa, como a Paula falou, a gente precisa ter uma melhor interferência política. Como o Iberê falou, mais peso político. E é por isso que a gente vai lutar aqui enquanto cidadão. Não digo nem como consultoria. Tudo que a gente tem feito aqui é tudo de graça, tá? Tudo de graça. Tudo que tem feito aqui, que a gente tem mandado para a imprensa, é tudo gratuito. Não estou ganhando R$1 com isso. Mas a gente quer sim, essa é uma luta que a gente assumiu. A gente assumiu essa luta e a gente vai até o fim dela. Então, podem cobrar, gente. Evidentemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Inclusive, a atuação dos deputados, prefeitos, presidente de câmaras, secretários municipais, enfim, alguma coisa há de melhorar em relação aqui à própria Paula Covas. Essa é uma luta de todos, que há necessidade, é uma luta de todos da própria nós, e lembrar uma coisa muito importante. De janeiro a maio, nós perdemos aqui, em relação a 2006 com 2017, houve, como a Paula disse, o fechamento de Cubatão, que também foi um problema que a gente teve muito sério. Nós tivemos aqui, de janeiro a maio do ano passado, para esse, 2.872 internações a menos. Cidade de Santos, com um hospital novo, internou 933 pacientes a menos na gestão. Hospital novo? Os estivadores. Não, é só maternidade, por enquanto. Não, mas de fato, mas é um hospital a mais que a gente tem, internamos a menos. Foram só em Santos 1.346 internações a menos, 933 sob a gestão municipal e 413 sob a gestão estadual, ou seja, o Guilherme Álvaro. O secretário já disse aqui, o prefeito também já, não, Santana, tanto o secretário como o prefeito disseram aqui, não há a mínima condição de se avançar para os andares de cima, de se sair da maternidade, enquanto não houver aporte do Ministério e do Estado. Aliás, o próprio secretário disse aqui que se não fosse o governo do Estado, os estivadores não subiria. Não teria aberto as portas, né? Na verdade, mas com 70 milhões, gente, o hospital custou 70 milhões de reais, né? Mas eu acho que agora nós temos que ficar um pouco mais tranquilo com um problema de verba. O ministro acabou de aumentar os impostos, as taxas, como é que é o negócio? Não, mas isso daí vão arrecadar um pouquinho mais. Quem sabe vai sobrar alguma coisa para nós aqui. Aliás, foi o presidente que disse ou foi o ministro, né? Eu fiquei fora esse fim de semana. O presidente Temer que disse, o ministro conseguiu... As pessoas vão entender. O ministro dormiu, né? Dormiu no discurso do Temer, né? Então deve ter passado a madrugada inteira produzindo aquelas maldades lá, ia para anunciar o aumento do CID, da CID, perdão, né? O Lula no debate 2002 ele não sabia que era CID, o garotinho perguntou para detonado e ganhou e seguiu. Fala, Santana. Não, na verdade, esse aumento do combustível é para pagar o salvo-conduto do Michel Temer, para ele tentar se preservar no poder, e aí a liberação de verbas e também a criação de centenas e milhares de cargos comissionados pelo Brasil inteiro, para justamente dar um afago a esses deputados que ele quer se manter no poder. Por essa razão é que eu estou parabenizando o programa, entendeu? Porque, na verdade, até aumento de arrecadação
não é destinado nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança. Não, vai para o cofre lá, para o tesouro e tome verba, né? Para isso, virar uma para festa votar junto com o Temer. Né? Lamentável. Agora, esse tipo de aumento reflete em alguma coisa ou ainda não dá para fazer conta, Não, Paulo? ainda não dá. Agora, o que eu quero falar, assim, talvez o que a gente observa é isso, né? Eu reformo, eu construo um hospital, eu reformo uma unidade, mas ninguém pensa no custeio. No custeio, né? Quer dizer, hoje não mais é autorizado nenhuma construção ou coisa sem que se atrele ao projeto quem vai custear isso. Né? Porque é isso, quer dizer, você fica com o hospital, né? Mas o prefeito Santos já sabia disso quando estava com os estivadores. Não tem o custeio para isso, quer dizer, eu construo, eu ajudo, depois eu cobro a conta e quero que você pague a conta, né? Então, essa responsabilidade precisa ser mais bem discutida em relação a isso. Evidentemente, todas as obras que o Estado não manda aí, a conta para ninguém quando ele fala que ele vai fazer um contrato já previu o custeio também. O quê? A senhora relaciona uma série de unidades aí, então o custeio já está previsto aí. Então, o morador de Peruí, Bertioga, o hospital de registro de alta complexidade será custeado na íntegra pelo Estado. Né? O Estado hoje, veja, tem um rombo no teto MAC do Estado de mais de 340 milhões. Ou seja, coisa que ele assumiu e que ele está bancando. E que não vem recurso do nível federal. Né? Mas ele assumiu esse compromisso, né? Assim como de Itanhaém. Nós vamos abrir em fases, mas nós vamos abrir aquele hospital, sim, custeado pelo Estado. Né? Então, essas questões esse planejamento precisa ser melhor feito na região. E o que vai para fora não vai só para o Hospital das Clínicas. Não, claro que não. Né? Então, esse foi só um exemplo que a Verônica deu, né? Que uma parcela está indo, mas vão para outros hospitais de outras regiões. Né? Estamos fechando aqui o ponto de vista, o debate continua em outras oportunidades, a gente traz a Verônica de novo, a Paula aqui, remonta esta bancada, porque a saúde é um assunto que nos atinge a todos, nos preocupa a todos nós. Paula Covas, obrigado, sucesso, até uma próxima. Viu? Obrigado. Quando precisar, estamos às ordens. Obrigado a Verônica, ao nosso Iberê, Santana diariamente acompanhando as redes sociais e você com a gente de segunda a sexta, 1h30 ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, gente.